Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor de Física. Nós vamos iniciar mais uma aula hoje, né? E a aula hoje que a gente vai trabalhar é a aula de cinemática, ok? Então vamos lá? Vou apresentar para vocês. Bom, pessoal, então o nosso tema hoje é a cinemática, né? Então a gente vai trabalhar com o movimento dos corpos, ok? Vamos entender aqui, ó. Então o que a gente vai aprender aqui? Nós vamos aprender esses itens aqui, ó. Cinemática, conceito de cinemática, conceito de referencial, a diferença entre corpo e partícula, né? O que é o móvel, o que é posição, o que é uma distância percorrida, o que é o deslocamento. E nós vamos ter, assim, vamos iniciar no conceito de velocidade, ok? O objetivo dessa aula é entender esses conceitos que estão aqui e tentar aplicá-los, né, nas situações apresentadas, que vocês vão fazer exercício da apostila do PET, né, que é a apostila oficial do Estado. Ok? Vamos lá? O que é cinemática? Pessoal, a cinemática é a parte da física que vai estudar os movimentos. Tá? Ela não está interessada em qual que é o tipo de trajetória, ela não está interessada no que causa os movimentos. A única coisa que ela quer saber é qual que é a relação entre o espaço e o tempo. E quais são as consequências dessa relação espaço-tempo, né? Então, para facilitar o estudo para a gente não vai descartar o que causa o movimento e vamos considerar a maioria das trajetórias como sendo trajetória em linha reta, ok? Vamos lá. Referencial. Uma primeira coisa para a gente poder estudar o movimento do corpo é o referencial, porque isso vai depender de onde você está observando o corpo. Para cada posição que você observa o corpo, você vai ter uma impressão de movimento. Então, você pode estar em algum lugar e algo está em movimento, mas se você mudar de posição, talvez aquilo que estava em movimento deixe de estar em movimento e passa a estar em repouso, né? Então, como exemplo aqui, eu coloquei o sistema Terra-Sol, né? Então, a gente vai tentar entender, por exemplo, como que é visto o movimento do Sol para alguém que está dentro da Terra e como que é visto o movimento do Sol para alguém que está fora da Terra, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, primeiro, vou mostrar para vocês o movimento do Sol para quem está dentro da Terra e depois vou mostrar para vocês o movimento do Sol para quem está fora da Terra. Então, para cada um, ele vai ver de uma forma diferente, tá? Para quem está na Terra, o que a gente percebe é que o Sol se movimenta. Agora, para quem está fora da Terra, o que a gente percebe é que a Terra se movimenta em torno do Sol, né? Vamos exemplificar isso. Vou mostrar dois videozinhos para vocês aqui, para vocês verem, ok? Então a gente lembra, quem está dentro da Terra percebe o Sol movimentando. Para quem está fora da Terra, o que ele vai perceber é justamente o quê? A Terra girando em torno do Sol, né? Então vamos no primeiro videozinho aqui, ó. Então tem esse videozinho aqui que vai mostrar de dentro da Terra, tá? Vamos começar. Então aqui, ó. Então nós estamos numa cidade qualquer aí do mundo, né? E vai mostrar o nascer do Sol e o pôr do Sol. E que a percepção que você tem é justamente o quê? O Sol se movimentando. A Lua também, como a Lua está fora, né? A gente percebe que ela está movimentando. Então aqui, ó. Então nasce o Sol. Então é isso que a gente vê. É o Sol se movimentando. Então, aqui, ó. Sol, né? Nasceu. Então ele começa a caminhar, né? Que a gente chama de movimento aparente do Sol, né? A impressão que nós temos quando da Terra é que o Sol que se movimenta no céu. Então, subindo, então, e aqui o pôr do Sol. Né? Então, o Sol continua movimentando.
E essa é a impressão que a gente tem, né? Vou deixar terminar o Sol se for para a gente ver o movimento completo. Então, vocês perceberam, né? E isso também ocorre com as estrelas, né? Quando você observa as estrelas, depois de um tempo, você percebe que ela movimentou. Às vezes ela estava num lugar e passou para o outro, né? E a outra agora que eu vou mostrar para vocês, tá? É justamente o contrário. É alguém que está fora da Terra, né? Alguém que está fora da Terra vendo o movimento do sistema Terra-Sol, né? Então, o que ele percebe é justamente a Terra girando em torno do Sol. Isso para quem está fora do sistema Sol-Terra, vem de algum lugar do espaço. Então, o vídeo foi feito pelo Instituto Federal, né, de Rondônia. Então, é esse aqui, ó. Então, aqui, ó, o Sol, a Terra. Então, vocês vão perceber que quem está fora observa a Terra girando em torno do Sol, né, de vários ângulos. Então, isso que é o referencial. Quando você está com o referencial dentro da Terra, você tem um movimento, e quando o seu referencial é fora do sistema Terra-Sol, você percebe o movimento também o quê? Diferente, tá? Então são coisas, então o referencial é importante para você definir o que é movimento e o que é repouso, ok? Vamos continuar aqui na nossa apresentação. Bom, pessoal, então continuando aqui, então a gente já viu isso aqui, né? A gente já viu essa parte aqui do referencial. Vamos lá. Agora, por exemplo, um outro exemplo de referencial que eu tenho também é alguém dentro de um carro, né? E alguém fora do carro, né? A trajetória que esse carro vai seguir é essa aqui, né? Então, para essas pessoas que estão aqui dentro, esta pessoa está em movimento. Mas para essa pessoa que está aqui fora, essas pessoas estão em movimento. Então, são dois referenciais diferentes. É o referencial dentro da Kombi e o referencial fora. Então, para cada um deles vai ser diferente. Mesma coisa, se aparecer uma outra pessoa aqui fora, esse aqui em relação a esse vai estar parado. Mas esses aqui olhando para esses aqui vão estar em movimento. E os que estão lá dentro vão perceber o quê? Que eles lá de fora estão em movimento. Só que o nosso referencial está fora da Kombi. Então, quem vai perceber? Os dois camaradas parados e a Kombi andando. Vocês entenderam? Então, depende do referencial. Então, para aquelas pessoas que estão lá dentro da Kombi, né, os dois de fora estão em movimento. Né? Agora, os dois que estão de fora, a Kombi é que está em movimento. Tá? E as pessoas dentro da Kombi, como uma olha para a outra, a impressão que elas têm é que aquelas pessoas também estão paradas. Tá? Então, isso que é o referencial. Vamos lá. Corpo. Um conceito que é muito importante na física é o conceito de corpo. Então, o conceito de corpo para a cinemática, para a física, é tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Tá? Então, por exemplo, então, para ver um exemplo aqui, de um carro, de um planeta e uma formiga. Né? São corpos de tamanhos diferentes, apesar de estar fora de escala. Né? Então, a gente sabe que uma formiga é muito pequena, mas ela tem massa e ela ocupa um certo lugar no espaço. Planetas são grandes quantidades de massa, né? Tem massa e ocupa um grande espaço. Um grande espaço. E mesma coisa o carro. Então, tudo que tem massa e ocupa lugar é considerado um corpo. Agora, uma coisa que a gente tem que diferenciar, corpo de uma partícula. Como que é isso? A pessoa, você não falou que corpo é aquilo? Tá. Por que nós vamos diferenciar corpo de partícula? Porque nós vamos estudar o movimento, tá? E as dimensões do corpo, ela vai influenciar no estudo do movimento. Às vezes a dimensão do corpo vai fazer diferença para estudar o movimento, e às vezes a dimensão do corpo não vai fazer diferença. Como que isso acontece? Faz diferença quando a gente considera o corpo como corpo.
Ou seja, as dimensões e a trajetória percorrida, tá, estão dentro da mesma ordem de grandeza e a dimensão do corpo influencia no estudo do movimento. Agora, quando você tem dimensões da trajetória muito grande e o corpo é muito pequeno, as dimensões do corpo não vão fazer influência nenhuma no movimento daquele corpo. Então, você pode considerar aquele corpo uma partícula. Vamos ver um exemplo. Então, aqui, ó. Então, tem uma régua, tá? E nessa régua eu vou colocar 3 formigas. Ok? Então, 3 formigas aqui. Vocês estão vendo que a trajetória que elas vão percorrer essa régua aqui é quase do tamanho delas. Então, as dimensões dessa formiga aqui, elas vão interferir na hora que eu for estudar. Por exemplo, se eu quero estudar quanto tempo que a formiga vai sair aqui do 1 centímetro e chegar ao 4 centímetros, eu vou ter que levar em consideração o tamanhozinho da formiga nessa situação. Mas agora, se a situação for uma estrada e continua as mesmas 3 formigas, né? Então, o que acontece? Olha a dimensão da estrada e olha a dimensão da formiga. As dimensões da formiga vai influenciar alguma coisa na hora de estudar isso aqui? Então, por quê? As dimensões da formiga é muito pequena. Então, não faz diferença, né, trajetória para o estudo do movimento nessa situação, tá? Então, por isso que eu tenho que considerar corpo e partícula. Corpo é aquilo que as dimensões vão interferir no estudo do fenômeno, e partícula é aquilo que as dimensões do corpo não interferem nas dimensões. Ok? Agora nós vamos entrar um pouco, não precisa entrar no movimento, né? Lembrando que quando a gente está estudando cinemática, nós vamos trabalhar com trajetórias retas, né? Móvel. O que é o móvel? Né? Móvel é tudo que tem capacidade para mover. Tá? Então, por exemplo, se eu pego essa bola aqui, essa bola eu posso considerar que ela é um móvel, ela tem a capacidade de movimentar. Um outro exemplo que a gente pode ver é um carro numa estrada, né? Numa estrada panorâmica. Se você pega o carro, ele é um móvel, porque ele anda. E é justamente o que a gente vai estudar, né? Esse movimento dos corpos, seja uma bola, seja um carro, seja uma formiga, seja o que for. Ok? O que é uma posição na trajetória? Gente, posição numa trajetória é uma marcação que a gente coloca na estrada para, vamos dizer assim, nomear os pontos físicos, né? Então, tenho a marcação 1, a marcação 2, a marcação 3, a marcação 4. Então, como eu estou trabalhando com trajetória, eu vou colocar minha posição. Só que as minhas posições vão ser em termos da unidade de medida de comprimento. Então, por exemplo, essa posição aqui é a posição 2 km, 4 km, 6 km e 8 km. Então, aqui, ó. Em 1 temos a posição 2 km. Em 2 temos a posição 4 km, 3, 6 km. E na posição 4 temos a posição 6 km. Tá? Então, essas posições aqui são pontos fixos. E eu chamo essas posições desses nomes aqui, ó. Posição 2 km, posição 4 km, posição 6 km e posição 8 km. Mas o que significa essa posição? Essa posição aqui, gente, significa, né, a distância que aquele ponto está da origem. Então, por exemplo, o que é a origem? É o quilômetro zero, né? Então, por exemplo, essa posição 4 km, qual que é a distância dela até a origem? 4 km, ou seja, a posição 4 km está distante da origem 4 km. Então, é uma relação elas por elas, né? Posição 4 km significa que o corpo está a uma distância de 4 km da origem, né? Que é o quilômetro zero. Vamos lá. Distância percorrida e deslocamento. O que é distância percorrida, gente? A distância percorrida, ela não leva em consideração
ponto final e ponto inicial. A única coisa que ela quer saber é, vou dizer assim, o comprimento total percorrido por aquele móvel. Então, se ele vai, se ele volta, não interessa. O que eu quero saber é qual que é a distância que ele percorreu e qual que é a distância que ele voltou. Eu somo as duas e tenho a distância total percorrida, né? Independente do ponto final ou inicial. Agora, o deslocamento não, tá? O deslocamento vai levar em consideração o ponto inicial e o ponto final. E o deslocamento vai ser justamente a medida da menor distância entre o ponto inicial e o ponto final. Pode acontecer de você ter deslocamento zero, né? Ah, como assim? Se você saiu de uma posição e voltou para a mesma posição, então o seu deslocamento foi zero, tá? Então, quando você sai de uma posição e volta para aquela mesma, zero, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó. Vamos entender qual que é a diferença de distância percorrida e deslocamento. Vamos lá. Eu tenho esse carrinho aqui, ó. Então, ele saiu daqui, ele vai até a posição 5, né? E volta para a posição 1. Então, aqui, ó. Ele vai até a posição 5, percorre 5 metros. Ah, como assim? Olha aqui, ó. Ele partiu da origem, não foi? E foi na posição 5. Então, a distância que ele percorreu nesse primeiro aqui foi de quanto? 5 metros. Mas ele voltou, né? Ele voltou para a posição 1 metro e andou 4 metros, né? Então, qual que é a distância percorrida? A distância percorrida é essa distância aqui mais essa distância aqui, ó. Então, aqui, ó. Lembrando que é o espaço total percorrido pelo móvel. Então, é os 5 metros mais os 4 metros de voltas, que dá uma distância de quanto? De 9 metros. Então, a distância total percorrida foi de quanto? 9 metros. Agora, o que é o deslocamento? Tá vendo que esse aqui é o ponto inicial e esse aqui é o ponto final? O deslocamento vai ser justamente esse pedacinho aqui, que dá quanto? Dá 1 metro. Lembrando que deslocamento é o quê? É a menor distância entre a posição inicial e a posição final. E a menor distância entre as duas posições é quanto? É 1 metro. Como que eu calculo isso? Eu pego a distância percorrida inicialmente e diminuo pela distância que ele percorreu na volta. Então, meu deslocamento vai ser quanto? De 1 metro, tá? Opa, deu 9 aqui, mas aqui é 1 metro, tá, gente? Então, a distância percorrida é de quanto? Vamos tirar isso aqui que fica melhor. Então, o deslocamento vai ser quanto? Vai ser 1 metro, tá? Então, aqui, ó, deslocamento é a menor distância entre o ponto inicial, que é de onde ele saiu, e o ponto final, que é onde ele chegou. Ok? Bom, então nós vamos agora chegar no conceito de velocidade. Nós vamos ter só uma préviazinha do conceito de velocidade. Na aula da semana que vem a gente vai aprofundar mais no conceito de velocidade, tá, ok? O que é essa velocidade? Lembra que eu falei com vocês lá no início que a cinemática se preocupava com a questão do espaço e do tempo e quais são as consequências disso? Então, a velocidade é uma consequência do espaço, dessa questão espaço-tempo, né? Então, o que é essa velocidade? É a variação da posição no intervalo de tempo, né? E isso vai indicar o quê? Se um corpo ele é mais rápido ou se ele é mais devagar no movimento dele, ok? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho esse exemplo aqui, o carrinho 1 e o carrinho 2. Observe o carrinho 1. Ele é lentinho, não é? Então, para percorrer isso tudo aqui, ele gastou o quê? 8 segundos. Agora, o carrinho 2, ó, foi rapidão. Então, ele gastou, vamos supor, 3 segundos. Então, os dois percorreram a mesma distância, né? Esse aqui percorreu 8 metros e esse aqui também percorreu o quê? 8 metros. Só que esse aqui fez em 8 segundos e esse aqui fez o quê? Em 3 segundos, né? Então, eu sei que esse carro aqui é mais lento e esse carro aqui de baixo é mais rápido, né?
Porque eu fiz uma análise entre o espaço percorrido e o tempo que ele gastou para percorrer aquele espaço, né? E com isso eu posso falar, o de cima, o carro na trajetória 1, ele é mais lento do que o carro na trajetória 2. E aí eu posso falar isso aqui, ó, que a velocidade do carro 1, ela é menor que a velocidade do carro 2, tá? Então o que eu quero que vocês entendam aqui é justamente isso, que velocidade tem a ver com a rapidez com que o corpo percorre uma determinada distância, tá? Vamos lá. A unidade de medida de velocidade. Nós vamos trabalhar com duas unidades de medida de velocidade, tá? Que é o metros por segundo e o quilômetros por hora. Mas o que eu quero que vocês vejam que a unidade de velocidade, ela é uma unidade que a gente chama que ela é uma unidade derivada. Por quê? Ela é composta de duas unidades básicas. E quais são as duas unidades básicas? É a unidade de comprimento, dada em metros ou quilômetros, né, que é a distância, e a unidade de tempo, que é dada em segundos ou em horas, né? Então, por isso que ela é considerada uma unidade derivada, porque ela associa comprimento com tempo, tá? Então, nós temos a primeira aqui, que a primeira é a unidade do Sistema Internacional de Medida, que é o metros por segundo, né? E a segunda unidade, que é a mais usual, que a gente utiliza no nosso dia a dia, que é o quilômetros por hora. Tá? Então, são essas duas unidades que vão ser trabalhadas. Tá? Tá. O que, que significa? Tá? O que, que significa metros por segundo? Vamos lá. Qual que é o significado? Se eu tenho 1 metro por segundo, isso aqui está me falando que em 1 segundo, contado no relógio, esse móvel aqui vai andar 1 metro. Então, a cada 1 segundo, esse móvel anda 1 metro. Né? Olha o segundo exemplo aqui, ó. 2 metros por segundo. O que, que significa 2 metros por segundo? Que a cada 1 segundo, esse carro aqui anda 2 metros. Tá? E o terceiro exemplo é o mesmo, 3 metros por segundo, quer dizer que a cada 1 segundo o carro anda 3 metros. Tá? E o outro aqui é a mesma coisa, só que vai mudar a relação, né? Que nós trabalhamos com metro e segundo, que nós vamos trabalhar com quilômetros e horas. Então, aqui, ó, significado 1 km por hora. Em 1 hora, aquele móvel anda 1 km. 2 km por hora, que em 1 hora, aquele carro ali anda 2 km. 3 km por hora, significa que a cada 1 hora, esse carro aqui, ou esse móvel, anda 3 km. Tá? Então, isso que é o significado, é a relação entre distância percorrida e o tempo gasto para percorrer aquela distância. Ok? Bom, uma coisa que é importante quando a gente trabalha com unidade de medida, que sempre vai aparecer, na maioria dos casos na física, é a conversão de uma unidade para outra. Então, aqui a gente vai converter a unidade de metros por segundo para quilômetros por hora, ou de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, aqui, ó, quando eu transformo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. E quando eu faço o contrário, né, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Ok? Então, vamos fazer uns exemplos aqui. Então, aqui coloquei o esqueminha, né, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplico por 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Então, nós vamos pegar 20 metros por segundo e vamos transformar para quilômetros por hora. Então, de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Então, tá aqui, ó. 20 vezes 3,6, no nosso caso aqui vai dar quanto? 72. Então, dando resultado, significa que esse 72 aqui é o quê? É 72 quilômetros por hora. Então, 20 metros por segundo equivale a 72 quilômetros por hora. Segundo exemplo. Então, a gente vai pegar 108 km por hora e vai transformar para metros por segundo. Lembrando aqui, de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Então, tá aqui, ó. 108 dividido por 3,6 é igual a 30, né? Como a gente fez transformação, então o resultado é o quê? 30 metros por segundo.
Então, 108 km por hora equivale a quanto? A 30 metros por segundo. Tá? Então, gente, essa é a transformação, é uma coisa importante, isso aqui vocês têm que gravar, ok? Bom, estamos quase finalizando. Movimento progressivo e movimento retrógrado. O que vem a ser isto? Né? Bom, a gente está vendo uma trajetória aqui. Né? Então, você tem origem. Então, vocês veem que tem números positivos e números negativos. Né? Pode acontecer, às vezes, do carro andar no sentido e inverter o sentido. E isso é interessante para a gente poder saber se o carro, vamos dizer assim, está indo ou está voltando, tá? Então, quando o carro anda na trajetória no sentido ascendente das posições, a gente fala que o carro teve um movimento progressivo. Agora, quando o carro anda no sentido descendente das posições, né? O que é descendente? Do maior para o menor. O que é ascendente? Do menor para o maior, né? Então, nesse caso aqui, quando a gente vê o carro andando no sentido descendente das posições, a gente vai chamar de movimento regressivo ou movimento retrógrado. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. Vamos ver esse primeiro aqui. Ó. Então, esse primeiro aqui andou no sentido aumentando as posições. Ele estava na posição 0, foi para a posição 1, 2, 3, chegou na posição 4. Então, a gente viu que ele andou no sentido progressivo, ou seja, aumentou. Então, quer dizer que se eu determinar uma velocidade para ele, eu vou determinar uma velocidade com um valor positivo. Desculpa. Por quê? Deixa eu beber um pouquinho d'água. A carne está secando. Só um minutinho. Pronto. Por quê? Essa velocidade pegou o sinal positivo? Porque ele andou no sentido progressivo, ou seja, foi aumentando as posições. Ok? Agora, nesse segundo caso aqui, ele vai fazer o contrário. Ele vai andar nos sentidos diminuindo o valor das posições. Então, ele vai andar no sentido retrógrado. Ah, tá. Então, esse aqui é um movimento progressivo. Então, olha esse aqui, ó. Olha lá para você ver. Viu? Então, ele estava no 0 e foi para o menos 4. Lembrando que quando o número é negativo, números de módulo maior é menor. Então, quer dizer que os menos 4 é menor que o menos 1. Então, ele andou no sentido regressivo. Né? Então, olha lá. Então, nesse caso aqui, ele vai tomar o quê? Uma velocidade com sinal negativo. Então, quer dizer que ele está voltando. Então, vamos dizer assim, simplificando. Quando ele vai, a velocidade fica positiva, e quando ele volta, a velocidade vai ser o quê? Negativa. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos o movimento retrógrado. Ok? Então, esses que são os dois tipos de movimento que nós vamos trabalhar. Então, quando anda no sentido ascendente da posição, movimento progressivo. Quando anda no sentido descendente da posição, movimento retrógrado. Ok? Então, pessoal, por hoje é só, né? Então, agora vocês vão pegar o exercício de vocês e vão fazer no caderno, ok? O exercício que vocês vão fazer, vocês vão pegar a apostila que vai estar lá no Classroom, que é a apostila do PET, tá? E vão fazer os exercícios da página 58, 59 e 60, ok? Então, não deixe de fazer. Lembrando que amanhã nós temos live para tirar as dúvidas, tá ok? Recomendo vocês a postarem já as dúvidas lá no Classroom, que aí a gente vai dando uma olhadinha e a gente vê, beleza? Então, gente, ó, estude, fique em casa e uma boa semana para vocês, tá ok? Muito obrigado, tá? E até semana que vem na nossa próxima live, beleza? Tchauzinho para todos e até.